Bom dia, boa tarde ou boa noite, caras e caros ouvintes do Ogro Historiador. Aqui é Hugo Davi e estou aqui para o unguento 39 do Ogro. No ar, mais um podcast do Ogro, um oferecimento Ogro Historiador. Eu gostaria de começar esse unguento com uma citação atribuída a Santo Arnulfo de Metz, na Lorena francesa, que é o seguinte: do suor do homem e do amor de Deus veio a cerveja ao mundo. Essa frase é muito interessante porque, Santo Arnulfo de Metz, né, ele é da região ali nordeste da França, na Lorena, né, aquela regiãozinha ali complicada entre a França e a Alemanha, e ele viveu entre os séculos VI e VII. Nesse período, né, ele é considerado o padroeiro dos cervejeiros, e essa frase ela ressalta, né, ela remete ao milagre atribuído a ele, que ele teria feito barris de cerveja de produtores, né, dessa bebida na região se encherem de cerveja, né, justamente porque essa população naquela região estava passando necessidades. Então ele teria feito esse milagre e daí toda a sua história com essa bebida. Esse milagre ele relaciona-se, né, ele demonstra tanto o potencial nutritivo quanto o caráter popular da bebida ainda no século VI e VII. Nós podemos ressaltar que a bebida, ela não só a cerveja, né, nós teremos ali na região da Europa, nesse período, duas grandes bebidas, né, a cerveja e o vinho, de modo que a cerveja mais localizada ao norte da Europa, região da Alemanha, região da França e da Inglaterra, e o vinho mais na região mediterrânea. Pois bem, tanto o vinho quanto a cerveja, elas são muito importantes no convívio, na composição da mesa, a própria ideia da comensalidade. Nós temos muitos relatos, inclusive da cerveja, né, os relatos mais antigos datam aí da civilização, entre aspas, né, das primeiras civilizações lá na Mesopotâmia, que ela era acompanhada, né, de um banquete onde se firmavam grandes negócios. Então a importância aí da comensalidade para o convívio social e também o potencial nutritivo, né, dessa bebida. A ideia justamente da cerveja é o pão líquido, né? O pão e a cerveja têm processos muito parecidos de fabricação, já que dependem da fermentação, ou seja, cepas de fungos e bactérias que agem ali naquela mistura, gerando esses alimentos. E aí, se você assar, ele se torna o pão, e se for na forma líquida, né, seria a cerveja. Lembrando que essa produção da cerveja ela é tão antiga quanto a do pão. E eu já falei sobre isso em algum unguento anterior, que eu falei sobre a história do pão, que justamente o processo de fermentação, nós não sabemos exatamente perguntar quem veio primeiro, a cerveja ou o pão, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque o pão e a cerveja têm esse mesmo processo, justamente da fermentação dos cereais. Agora, por que a cerveja ou o vinho são tão importantes? Tem-se, além de um componente ritual, de uma bebida de um componente ritual, a insegurança no consumo da água pura. A gente sabe que a água retirada de leitos de rios e poços, enfim, ela não tem uma qualidade para ser consumida pura, sem que se passe por processos de esterilização, digamos assim. É claro que não é esterilização, mas como a gente tem filtragens e tratamento, ou ferver a água, coisa que até então não se tinha esse conhecimento.
Então, produzir uma bebida alcoólica significa você melhorar a qualidade dessa água para que ela possa ser de fato consumida. Agora, não mais como água, mas como uma composição, uma bebida diferente. E isso evita, a fermentação ela melhora a qualidade dessa água e evita que se cause complicações. Agora, as primeiras cervejas elas eram chamadas de ale, A-L-E. E tem uma origem, é claro, eu falei que tem origem lá nas primeiras civilizações mesopotâmicas, mas o que nós conhecemos hoje, né, como cerveja ou mais próximo disso, surge na Europa do Norte, na região dos povos celtíberos ou dos povos celtas, que faziam mosto fermentado com trigo, malte, né, cevada e outros cereais que eram fermentados e produziam aí essa cerveja. Esse costume ele se populariza na Europa, sobretudo no Império Romano. Então nós temos relatos no Império Romano do consumo dessa bebida, nessa região considerada dos germânicos, né, dos povos germânicos. E isso é interessante para observarmos como esses povos influenciaram o Império Romano. Quando a gente ouve falar dos povos bárbaros, né, ou povos não romanizados, pode-se trazer a impressão de que havia uma separação entre o Império e esses povos, quando na verdade eles conviviam e se influenciavam mutuamente. A popularização e a divulgação da cerveja, ou melhor, dessas ale, elas aconteceram durante o período que a gente chama de Idade Média, sobretudo a partir do século IX, em que nos mosteiros medievais, né, nos mosteiros medievais era onde se preparavam essas ale para comercialização. Agora, era uma produção local, uma produção cuja amplitude era muito pequena. Afinal de contas, esse produto ele não tinha um grande prazo de validade. O que se revoluciona na virada do século X, e de modo que nós temos no século XII uma abadesa alemã da região do Reno, justamente ali perto, né, da Lorena francesa, descreve as propriedades da adição do lúpulo a essas ale. Lúpulo, né, em inglês hops, vocês já devem ter visto aí em algum lugar que se trata, né, de cerveja, enfim. Ele foi adicionado, e essa abadesa do século XII descreve que a adição do lúpulo melhora tanto o sabor da cerveja, né, da ale, quanto a sua conservação. E isso possibilita, então, que essas cervejas, essas ale, possam ser produzidas em maior escala, justamente porque podem ser armazenadas e vendidas, né, em diferentes momentos. Isso acabou se popularizando, sobretudo na Europa continental, ao longo dos próximos séculos, 12, 13 e 14. E ser largamente utilizada na hidratação das pessoas, né? Já que, como eu disse, o consumo de água in natura ele era muito restrito e complicado. De fato, nós temos que pensar em uma bebida não como as enlatadas ou engarrafadas que a gente consome hoje, mas em uma bebida bem mais rala, né, entre aspas, ou seja, com maior teor de água, mas que passou por esse processo de fermentação, o que melhora a qualidade e evita que se tenha aí infecções e problemas relacionados ao consumo de água de baixa qualidade. Essa adição do lúpulo ela se populariza então ao longo dos séculos 13 e 14 na Europa continental. Né? Na Inglaterra, por exemplo, isso não acontece antes do século XVI, porque havia uma resistência muito grande à adição desse lúpulo considerado estrangeiro às bebidas produzidas ali na região da Inglaterra. Portanto, a partir do século XVI, o costume de se adicionar lúpulo à cerveja na Inglaterra começa a se popularizar justamente por influência de fazendeiros flamengos que trabalhavam ali na tecelagem de lã na Inglaterra. E isso nós já estamos falando do século XVI, né? No século XV e XVI. E o abandono dessas produções artesanais, abandono obviamente que não é um abandono absoluto, mas uma preferência pela produção das cervejas ao invés das ale acaba tendo, né, proporcionando uma produção muito maior em larga escala das cervejas, e as ale passam a ser produções mais localizadas
e, entre aspas, artesanais, caseiras. No século XVII, a gente vai observar, inclusive, que essas cervejas adicionadas de lúpulo, ou seja, que tinham maior durabilidade, elas compunham vastamente as provisões dos navios que cruzavam o Atlântico. Afinal, se você pensa em água engarrafada ou colocada em barris, em poucos dias ela já está numa condição salobra e muito pouco recomendável, né, para o consumo humano. Já a cerveja adicionada de lúpulo, não. Ela tem uma durabilidade maior e proporciona, então, que se tenha uma hidratação de melhor qualidade, evitando problemas, e isso, dentro de um contexto de expansão marítima, é extremamente interessante e foi extremamente interessante nesse momento na Europa, certo? Então era isso que eu tinha para falar um pouco, né, hoje sobre essa importância desses ingredientes, dessas preparações. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, siga-nos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Tá bom? Um abraço e até a próxima.